Olá! Na continuidade dos nossos estudos de O Livro dos Médiuns, nós estamos no capítulo 20, que trata da influência moral do médium. E aqui vai um esclarecimento dentro desta obra, no item 227, a respeito da questão moral do médium como influência nas comunicações mediúnicas, ok? Se o médium, do ponto de vista da execução, não é senão um instrumento, ele exerce sobre o aspecto moral uma influência muito grande, uma vez que, para se comunicar, o espírito estranho se identifica com o espírito encarnado do médium. Essa identificação não pode ocorrer senão quando há simpatia entre eles, e, se assim se pode dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de sua semelhança ou dissemelhança. Ora, os bons têm afinidades com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se ele é vicioso, os espíritos inferiores vêm se agrupar ao seu redor e estão sempre prontos para tomarem o lugar dos bons espíritos que se evocaram. As qualidades que atraem de preferência os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Ao contrário, os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, os ciúmes, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se prende à matéria. Então, nesse esclarecimento que nos traz aqui na obra O Livro dos Médiuns, a condição moral do médium é de importância capital na atração de bons espíritos para o intercâmbio entre os dois planos de vida, ok? A esse respeito, Emmanuel traz no livro Seara dos Médiuns, né, que é decorrente dos estudos que o Chico fez na década de 60 do Livro dos Médiuns, e ao final de cada estudo, de cada sessão de estudo do Chico, Emmanuel trazia uma mensagem. E a respeito da questão 227 do Livro dos Médiuns, Emmanuel traz uma lição que se intitula Pequeninos, mas úteis. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos nós somos pequeninos, mas podemos ainda assim sermos úteis. Com vistas assim ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos sem qualquer dúvida a obrigação de servir, ainda que pequeninos. A restauração do enfermo está dependendo do exame decisivo. O diagnóstico está feito, os sintomas, eles são evidentes, mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para a assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. O salão à noite está lotado por assembleia numerosa reunida com o objetivo de estudar importantes problemas da enorme comunidade. O temário está pronto, os planos são precisos, mas antes foi necessário se valesse alguém de humilde tomada elétrica a fim de que a luz se fizesse necessária.
Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para a importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessária a pequena alavanca de controle para que ela seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça a harmonia ideal. Repare que nesses exemplos simples que Emmanuel nos traz, está falando de instrumento, está falando de sintonia, está falando de harmonia, que são as qualidades que um bom médio deve ter, né? Além da devotação no trabalho do bem, ser um instrumento sintonizado com a espiritualidade maior em perfeita harmonia. Mas continuando, ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios de eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo esgoto, se o ferro da máquina será servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, se mostram indisciplina para ajudar. Ou seja, nós tivemos o nosso passado delituoso, sim, mas hoje nos mostramos como discípulos verdadeiros de Cristo, buscando a nossa própria evolução. Estamos nos disciplinando para ajudar. Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor, e cientes de que a mediunidade, nesse ou naquele grau, é patrimônio comum a todos nós. Ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso Divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo, porque somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade do nosso próprio bem. Fica aqui essa lição do Livro dos Médiuns e as mensagens de Emmanuel. Muito obrigado a todos, um beijo a vocês.